Boa noite. A gente está aqui mais uma vez com a playlist Reflexões Espíritas. Nesse vídeo de hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os mundos primitivos. A gente já tinha falado um pouco sobre as categorias de mundos habitados no vídeo anterior e agora a gente vai começar a falar sobre mundos primitivos, né? Ver alguns detalhes, algumas coisas interessantes que tem na literatura espírita, né? Sobre esses mundos primitivos, né? Eu falei começar porque a gente vai essa parte de mundos primitivos a gente vai dividir em 2 vídeos, esse primeiro que a gente está vendo hoje e o próximo, né? A próxima vez que a gente vai complementar esse assunto aí. Então, nessa abordagem de hoje, a gente tem por objetivo dar um panorama, né? Fazer um panorama dos mundos primitivos, as características e também um panorama da evolução, né, da vida na Terra, né, no planeta Terra, de acordo com as informações que a gente tem da ciência, né? A gente vai ver aqui de uma forma bem assim sucinta, né? Uma forma bem resumida para a gente poder entender um pouquinho. Bom, a gente vai usar aqui como base os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos organizados por Allan Kardec. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana e, anteriormente ao aparecimento do homem, esses mundos são preparados em movimentos muito lentos, milhares, milhões, bilhões de anos, para o aparecimento da vida como nós consideramos. Na pergunta número 43 do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, temos: pergunta: quando a Terra começou a ser povoada? Resposta: no início tudo era o caos, os elementos estavam desordenados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Na evolução da Terra ao longo dos tempos, a gente tem as seguintes etapas: 1. Formação da Terra. 2. Arrefecimento ou esfriamento da superfície do planeta. 3. Atividade vulcânica diminui. 4. A evolução da vida nos oceanos. 5. A vida continua sua evolução nos oceanos. 6. A evolução da vida, tanto em terra quanto na água, até a atualidade. Bem, pela ciência, a gente tem a informação de que a vida começa na água, algumas espécies de peixes evoluem para anfíbios e algumas espécies de anfíbios evoluem para répteis terrestres. Da mesma forma, algumas espécies de dinossauros evoluem para aves e uma espécie de primatas evolui até se tornar ser humano. A gente utilizou aqui também o livro Os Exilados da Capela, de Edgar Armond. Ele não é um livro psicografado, e sim inspirado. Eis como os primeiros seres humanos foram vistos pelo espírito de João, o Evangelista, em comunicação dada na Espanha nos fins do século XIX. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Ó, se tivesseis visto como eu o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. E, nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Do abuso da força nasceu o ódio e a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo,
gerou as sociedades primitivas. Páginas 38 e 39. Na visão espírita moderna, Jesus é considerado como o espírito superior que coordenou, junto com os espíritos a ele subordinados, nada menos que a criação da Terra. Ele é o governador espiritual do planeta. Pertencendo já à categoria de espírito puro à época da criação do planeta, há cerca de 4,5 bilhões de anos, podemos imaginar o grau evolutivo de Jesus e o quanto ele está à nossa frente, embora, como espírito superior, busque incessantemente diminuir essa distância. Bem, depois de dar uma olhada nessa apresentação, né, através de slides, né, colocados num vídeo, a gente agora vai pontuar um pouquinho, né, eu vou comentar um pouco algumas coisas que podem ter ficado meio rápidas ali e explicar um pouquinho para tornar mais claro o conteúdo. Primeiramente, na parte, na ilustração que a gente colocou ali sobre a evolução da vida na Terra, lembrar, né, que ali está um gráfico, né, uma ilustração, né, parece algumas vezes que aquilo foi de uma forma rápida, mas a gente está falando, né, como a gente citou antes, de 4 bilhões e meio de anos, né, desde a criação da Terra, que é uma estimativa, né, que essa estimativa é dada pela ciência, né, que estuda isso e vê, né, o tempo que, pelos estudos, demoraria para a Terra sair daquele estado, né, de uma massa, né, assim, disforme, né, e muito quente, né, de um planeta recém-criado, digamos assim, para o estágio atual. Os cientistas estimam em 4 bilhões e meio de anos, então é muito tempo, né? Então, só para pontuar que, logicamente, essa ilustração, né, essas mudanças não aconteceram de forma rápida, e sim durando muito tempo. E aí, como a gente colocou ali, a gente pode ter uma ideia, né, do grau evolutivo de Jesus, né? Sabendo que, vou tocar um pouquinho mais nisso daqui a pouquinho, pela concepção moderna do Espiritismo, Jesus estava na criação do planeta, então ele já era, naquela época, espírito puro, ele coordenou a criação do planeta, né? Então, para a gente ter ideia do grau evolutivo de Jesus, né? Está bem à nossa frente, mas como eu falei ali na apresentação, os espíritos superiores, eles têm isso, né? Eles estão muito à frente, mas, né, mesmo que estejam muito à frente, eles querem estar perto da gente, eles sentem, né, como missão ajudar no desenvolvimento daqueles que estão mais para trás. Então, né, isso é próprio dos espíritos, né, pelo que a gente vê, os espíritos superiores, pelo que a gente vê na literatura e o estudo do espiritismo. Então, o que eu quis dizer com essa concepção moderna do espiritismo? Na verdade, o espiritismo, a base do espiritismo, ela é de Kardec, né? Allan Kardec, o marco do espiritismo, né, que é o início, digamos, do espiritismo, é 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? E de lá para cá, né, alguns centros, né, não criticando, mas há locais, né, de estudo
que consideram, né, a doutrina espírita só o que foi lançado por Kardec, né? E também que aquilo que não for, né, balizado aí seria basicamente a Federação Espírita, né, como um centro, né, um núcleo de estudos, né, organizado da forma basicamente como Kardec deixou, né, escrito, né, como deveria funcionar um centro espírita, né, basicamente uma federação, né, ele deixou, se não pontualmente ali, textualmente, deixou direcionado ali que se formasse daquela maneira. Então, muitos locais, muitos centros espíritas consideram que se não é da forma exatamente como Kardec colocou, não é doutrina espírita, então não deve ser considerado como uma parte doutrinária e sim como romance espírita. Depois de Kardec, né, até os nossos dias, muita coisa surgiu em literatura espírita, né, que são tidos como romances espíritas, né, psicografados, mas muitas coisas que a gente vê ali tem um fundamento de doutrina, né, porque são informações novas que chegam. Então, na época de Kardec, não se falava em Jesus como governador espiritual do nosso planeta, né? E a gente tem isso, né, na literatura espírita hoje em dia. Eu citei ali o livro Os Exilados da Capela como um livro inspirado, né? Ou seja, não é um livro mediúnico, mas é um livro por inspiração, né? Onde, né, pelos relatos que se tem, o autor ele não está, né, sob efeito mediúnico diretamente, digamos assim, ele não está psicografando, ele tem as ideias dele e ele busca, né, receber inspiração para escrever, né? Então, a gente falou do livro Os Exilados da Capela, mas acredita-se que a própria Bíblia, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles, né, fala-se, né, eles são atribuídos, né, a Moisés, tá? E os livros, né, os 5 livros, né, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, eles são atribuídos a Moisés e quando a gente fala de Gênesis, fala da criação, né, da terra e a criação do homem, né, do homem e da mulher, né, Adão e Eva, né. A gente acredita no Espiritismo que é uma linguagem figurada, mas isso tudo teria sido escrito por Moisés, que não estava lá, obviamente. Então, ele recebeu essa informação por inspiração. A gente não sabe, pode ter sido até de forma mediúnica, mas, assim, inicialmente, acredita que tenha sido por inspiração. Outro livro também é o livro, já no Novo Testamento da Bíblia, o livro do Apocalipse. João, né, evangelista, fala que ele estava, né, na ilha de Patmos, né, quando ele foi arrebatado em espírito. Acredita-se que tenha sido por inspiração também. E aí tem o livro do Apocalipse, ele tem ali, a gente vê ali muitas imagens, né, alegorias, né, uma coisa, fica até meio confuso, mas acredita-se que seria uma linguagem simbólica de coisas que ele vivenciou nesse estado de inspiração. Outra coisa também que a gente queria abordar é a questão das sociedades primitivas. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo, mas
a gente viu ali na apresentação, né, no slide, que foi colocado ali uma parte ali do livro Os Exilados da Capela, que as sociedades primitivas se basearam, né, no uso da força, né? Inicialmente a lei do mais forte, né? E aí foi se vendo, né, através, né, dos tempos, o que era o abuso da autoridade, o que era uma covardia do forte contra o mais fraco, defesa contra essa covardia, né? Até mesmo dentro da sociedade, para coibir roubos, assassinatos, né? Então, o uso de uma força, né? A origem, de repente, da força policial, uma série de coisas que foi, o homem foi se desenvolvendo, foi aprendendo com os próprios erros e caminhando para uma sociedade mais justa. Mas a gente vê até hoje, a gente tem muitos problemas, né, de injustiça, né, mas considerado em comparação com o que a gente imagina, e algumas vezes tem relatos, né, de épocas primitivas, né, no mundo primitivo a gente já começa e a gente consegue imaginar um pouco, né? Talvez porque muitos de nós estavam lá, né? E fomos nos desenvolvendo a partir daí, né? Eu falo que muitos de nós, né? Basicamente todos, né? Mas há uma série de coisas, né? Mas porque a gente vai ver também no livro Exilados da Capela a coisa de vir de outros, né, de outros planetas, né? E a gente vai ver isso também, né? Pessoas que vieram para cá numa determinada época, já de desenvolvimento em outro sistema planetário. Então a gente vai ver isso aí também, tá? Então, são coisas que a gente vê e isso marca, né, as sociedades primitivas, como a gente viu aí, o uso da força, né, o domínio da força. Hoje em dia a gente tem isso, a gente vê nas guerras, né, está aí as voltas, né, com as notícias da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, ainda é o uso da força, né? No século passado, a gente teve na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda, né, guerras mundiais, a gente teve exemplos disso, né, relatos, né, imagens até que a gente tem documentadas disso. Ainda o homem usando a força, né, contra o mais fraco, né, para subjugar o mais fraco, né, uns aos outros. Então, a gente ainda tem isso até hoje, sendo a Terra considerada agora como um mundo de expiação e provas, não mais como um mundo primitivo, mas ainda tem isso. Então, a gente vai continuar e vai ver um pouco mais do mundo primitivo, dos mundos primitivos, no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.